Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Casa que é Gostoso. Estamos diretamente aqui dos estúdios do canal Casa que é Gostoso com a nossa equipe. Nós vamos fazer leitura de e-mail. Criem o canal de vocês, coloquem no comentário, eu vou indicar. Só não quero depois me sentir mal por ver vocês fazendo algum curso do Clube dos Trouxas, alguma coisa nesse sentido, pedindo dinheiro. Nada contra o canal ser remunerado, já disse antes, e nada contra as pessoas doarem live. Ok, mas pedir dinheiro na internet, utilizar esse nicho para tentar se dar bem, tentar ser a pessoa mais inteligente da internet, com conteúdo espetacular. Olha, quantos livros eu li. Vamos lá. Olá, doutor Alita. Em primeiro lugar, blá, 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 blá. Não, esse aqui não. Vamos lá. Vamos lá, vamos ler desde o início. Olá, doutor Alita. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelo canal e pelo estilo de vida. Acredito que você esteja fazendo um bem a muitos homens. Infelizmente, demorei um pouco para descobrir a Red Pill, a questão da solitude, enfim. Minha história de vida me empurrou numa direção que talvez ainda possa ser revertida. Por favor, gostaria de preservar o anonimato. Isso sempre vai acontecer. Eu não vou dizer os nomes aqui nunca. Vou fazer algumas considerações e depois as dúvidas. Minha atual mulher e eu somos servidores públicos de boas carreiras e casados em regime parcial. Ganho mais que ela, mas dividimos as despesas comuns de forma proporcional com os salários. Proporção de 40, 60. Ela paga 40% e eu 60% das despesas comuns. Ela morava em outra cidade antes do casamento e veio morar na minha cidade, pois passou num concurso público antes do casamento. Tem um filho de outro relacionamento, a relação entre eles, atual mulher e filho, é suportável, mas acha que possa desandar e talvez ocasionar um divórcio no futuro. Ela vai quitar o apartamento, médio, baixo, padrão, dela na cidade dela, comprado antes do casamento, foi pago aproximadamente 70% antes do casamento e 30% após o casamento. Eu vou quitar minha casa, médio padrão, 90% obra concluída, construída antes do casamento. Peço desculpas pela leitura que eu estou usando aqui nos estúdios em um outro celular. Moramos na minha casa e o aluguel do apartamento dela é 100% dela. Tem um apartamento pequeno, simples, baixo padrão, comprado e quitado antes do casamento. O aluguel dele é 100% meu. Cogitamos iniciar um investimento conjunto, comprando um kitnet bem localizado. Cogito propor pagar metade da kit de sinal e ela pagar a outra metade com financiamento. O aluguel da kit seria dividido igualmente. Há alguma outra forma melhor que o doutor possa sugerir? Em termos gerais, o casamento é suportável, mas gostaria de me precaver tendo em vista a Red Pill. Minha atual mulher tem bom caráter, mas sabe como é mulher quando sabe dos privilégios legais, né? Minha atual mulher não tem filhos. De início pensávamos em ter um, mas depois da Red Pill já falei tanta coisa para ela que acho que ela já mudou de ideia. Ainda mais que ela se aproxima da The Wall, e essa decisão não poderia ser postergada. Estou em processo de desapego e caso ela pedisse o divórcio, isso não me espantaria tanto. Eu gostaria de preservar meu patrimônio para que, quem sabe, conseguir uma independência financeira como o doutor conseguiu. Quem sabe um dia. Agora vamos às dúvidas. Desculpe, pois são muitas. Sou leigo no assunto. Como ficará a escritura do apartamento dela quando ela quitar o apartamento? Ela deve quitar esse mês. Constará que ela é casada na escritura verbada. Eu teria algum direito sobre o apartamento dela, uma vez que ela quitou parte dele depois de casada, ou teria que abrir mão desse direito? Eu abriria mão desse possível direito, acreditando que ela abriria possível direito dela sobre minha casa, que moramos e ainda não está 100% concluída. Como ficará a verbação da escritura da minha casa, tendo em vista que, teoricamente, ela ainda não está 100% construída, ou seja, ainda não foi averbada, e a escritura do terreno, pois não tem habite. Como ficaria a questão da kitnet, possivelmente comprada em conjunto? Sendo paga dessa forma, seria dividido por 2, bem a meio, em caso de divórcio? O que o senhor acha sobre a divisão das despesas comuns de forma proporcional? Ela também é controlada com as contas dela, mas ganha menos que eu.
e dessa forma acaba sobrando mais dinheiro para mim. Existe a possibilidade de eu ter algum bem fruto. Desculpa, existe a possibilidade de eu ter algum bem fruto desse dinheiro que sobra, que é meu e que possa ficar fora de uma possível partilha em função de um divórcio? Pergunto, pois gasto muito pouco comigo mesmo, sou minimalista e gostaria de simplesmente queimar esse dinheiro com coisas fúteis, como carro caro, etc. Gostaria de um bem ativo que gerasse renda e que fosse só meu. Seria possível? Seria possível colocar esse possível bem ou recursos no meu nome, no nome do meu filho, sem a participação da mãe dele e nem da minha atual mulher? Meu filho é criança, pago pensão para minha ex e minha mulher não contribui com as despesas dele, obviamente. Pago uma aposentadoria complementar. Ela teria direito no montante já pago? Muito obrigado, desculpe pelo e-mail longo e parabéns novamente pelo seu canal Trabalho Estilo Conquista. Grande abraço. Plá, fulano. Aqui é bem longo, né? Bom, eu vou explicar em relação à questão da divisão patrimonial. Vocês sabem que no regime legal, que é o regime aquele que você faz o casamento, aquela vontade danada de casar, que você vai lá no cartório e casa logo, porque você está apaixonado, ela está apaixonada, vocês vão ter uma lua de mel no Caribe. O regime legal é que significa o seguinte: se você não fizer a opção, vai ser o regime de comunhão parcial. Ou seja, tudo que adquiriu após o casamento ou a união estável vai ser dividido, meio a meio. Se você tem... eu tenho que explicar uma coisa. Uma coisa é dividir bens, outra coisa é dividir patrimônio. A divisão na comunhão parcial de bens é divisão do patrimônio. Então, se você tinha alguma coisa antes parcialmente paga, ora, aquele percentual que já foi pago já pertencia a você antes do casamento. Então, ele é um bem particular, ele não se comunica no regime de casamento. No entanto, na hora que você fizer a escritura, vai constar o nome de casado, sob regime de comunhão parcial. Em tese, pertence aos dois. Na hora que vocês fizerem a partilha dos bens, seja por divórcio ou, para quem não sabe, as pessoas casadas podem ir no cartório e pedir alteração do regime de casamento para separação de bens e fazer a partilha, ou seja, as pessoas não precisam se separar para dividir os bens, colocar o nome de um integralmente, o nome do outro. Isso é muito bom. Depois eu falo por quê. Então, nesse caso, se tiver litígio, vocês vão ter que provar o que vocês já tinham antes do casamento. Olha, mas essa casa aqui eu já tinha pago 70% antes do casamento. Então, é isso que acontece. E aí esse percentual vai ser compensado no restante do patrimônio. Digamos que vocês têm uma poupança em comum de 100 mil reais e o resto é imóveis, cada um tem seu imóvel. Um já tinha um imóvel antes do casamento, já tinha pago 50%, o outro já tinha pago 80%. Isso aí vai colocar na ponta do lápis e vai ver quanto que representa, e aí vocês podem compensar nos 100 mil reais. Bom, é importante dizer que vocês podem fazer a alteração do regime de casamento para não ter mais essa discussão. Não precisa se separar para isso. Deixa eu ver aqui a questão das perguntas. Colocar no nome do filho. Se for provado que você está escondendo bens do casal, né, que os bens aqui, o apartamento que você vai colocar no nome do filho, ele pertence aos dois. E se você está fazendo esse desvio, então depois a mulher comprova e vai fazer uma compensação no restante do patrimônio. Deixa eu ver aqui onde estão as perguntas. Como fica a escritura do apartamento? Isso aí eu já falei, vai ser averbado no nome dos dois. Se houver separação, você vai ter que provar que você já tinha pago 70% antes. E aí você compensa no restante dos bens. Como ficará a averbação da escritura da minha casa? Também já foi falado. O que o senhor acha sobre a divisão das despesas comuns de forma proporcional? Quando eu era mais blue pill, eu achava justo. Hoje em dia eu não acho justo, não. Eu acho que tem... Assim, vamos lá. Se você ganha 3 mil e ela ganha 2 mil, mas as despesas do casal, as despesas comuns, é de 3 mil reais, ou seja, 1.500 para cada um.
é o suficiente. Ela ganha 2.000, então ela pode perfeitamente pagar metade das despesas. Não são direitos iguais? Então são deveres iguais. Depois você não vai ter que dividir o patrimônio por dois, no caso de separação. Por que ela vai pagar menos? Por que vai sobrar mais dinheiro do salário dela para ela gastar só com ela? Em tese, em regra, a mulher não junta dinheiro. Não adianta o homem juntar dinheiro, ser econômico, ser minimalista, chegar lá no final do casamento, no rompimento da relação, ele ter que dividir todo o cofrinho que ele guardou, porque ele foi minimalista enquanto ela estava passeando, gastando dinheiro com cosmético para ficar parecida com Cosmos. Que coisa linda. Que elas acham que a gente tem que pagar a maquiagem delas, né? Blá, ela também é controlada, as contas dela, blá, carro, blá. Seria possível colocar esse nome, recurso, nome do meu filho? Já foi respondido. Meu filho é criança, pago pensão ex-mulher. Óbvio, a mulher aqui, a sua ex-mulher recebe a pensão e essa pensão custeia todos os custos da criança. Ou seja, a ex-mulher, o trabalho dela, ela diz o seguinte: eu não tenho que dividir as despesas do meu filho porque eu já cuido dele. Normalmente é isso que elas dizem. Não, é o pai que tem que pagar a escola toda, o plano de saúde todo, o material escolar todo, a escolinha de artes marciais todo, o cursinho de inglês todo, roupa, sorvete, corte de cabelo, presente para aniversário dos amiguinhos. A mulher não tem que pagar a metade disso porque ela já cuida da criança. Ora, então por que ela não abre mão da guarda da criança? Por que ela não deixa a guarda com o pai para ela não ter que trabalhar? Se ela chama isso de trabalho. Paga aposentadoria complementar, ela terá algum direito? A aposentadoria complementar é um bem. Se ele é um bem, patrimônio é o conjunto de bens. Então, na hora de divisão do patrimônio, vai ser tudo colocado lá na ponta do lápis, na calculadora, na planilha de Excel e pronto, e vai ver lá, e vai ver o que cada um tem direito. Agora aqui que ela aluga a casa dela, né? Ela mora na sua casa, então ela tem um imóvel, ela tem um aluguel que ela recebe, ela mora na sua casa e não paga aluguel para você. Isso é bem legal, né? Então faz o seguinte, se muda para a casa dela, você aluga a sua casa e fica com mais um aluguel para você. Vamos ver quanto tempo o casamento vai resistir com isso aí. Entenda, um casamento só vai resistir enquanto você está provendo. Ou provendo totalmente, ou provendo parcialmente. Bom, aqui parece que você já acordou, você já tem um filho, já teve uma experiência, já tem um custo. Eu acho que é loucura colocar mais um ser no mundo aí para eventualmente ter um outro problema com essa mulher. O regime de casamento, você pode, antes do casamento, fazer uma escritura no cartório de pacto antinupcial e escolher a separação de bens. E aí, na hora que você casar, você vai escolher o casamento sob separação de bens. Para você se casar com separação de bens, você tem que ter feito previamente uma escritura pública de pacto antinupcial. E essa escritura pública de pacto antinupcial pode estabelecer algumas regras. A vantagem de você estar casado, aliás, não há vantagem em estar casado, vamos lá. Mas a menos pior você estar casado com a separação de bens, se você quiser vender o imóvel, você não precisa da assinatura da sua esposa. Se você tem um imóvel antes do casamento, isso é uma coisa bem curiosa, você é proprietário de imóvel antes de casar, e aí você casa sob regime de comunhão parcial de bens. Se você quiser vender esse imóvel, a lei exige que a sua mulher autorize, assine essa escritura, ainda que o apartamento seja seu antes do casamento. E a idem com a mulher. Se a mulher quiser vender um apartamento que ela já tinha antes do casamento, é a mesma coisa. Mas isso não significa que o imóvel pertence aos dois. É apenas, digamos, que o legislador optou por proteger o teto da família. Então, no regime de separação de bens, a vantagem, você não precisa da assinatura delas, o comprador não precisa tirar certidões dela para ver se ela está interditada, para ver se ela está devendo alguém, essas coisas. A negociação, a documentação fica bem mais fácil. Outra vantagem no regime de separação de bens
é que você pode adquirir os bens isoladamente. Enquanto no regime de comunhão de bens, o que se divide é o patrimônio e não os bens, ou seja, pouco importa a questão de uma casa aqui, uma casa lá, está no nome de um, o carro está no nome... Melhor usar o exemplo de carro. O carro está no nome de um, o outro carro está no nome do outro. O que se divide não são os bens isoladamente, mas é o patrimônio, é o conjunto de bens. Na separação de bens, você pode... todo o patrimônio vai ser separado na separação de bem. Patrimônio do marido é um, patrimônio da esposa é outro, mas não impede que eles comprem um bem comum, por exemplo. Eles podem comprar um imóvel em que o marido pague 70% e a mulher pague 30%, ou até a família dela pague lá o dote para você suportar a mulher, pague 30% e pronto. E aí o imóvel fica 70% para um e 30% para o outro. Quando você está casado em regime de separação de bens, você pode comprar imóvel da mesma forma que você pode comprar imóvel com um amigo. E você divide lá o percentual para cada um. Então eu acho que esse é o melhor regime de casamento, porque se o casamento não der certo, por patrimônio vocês não vão brigar mais. Vocês podem brigar por guarda de filho, pensão, falsa acusação, mas divisão de patrimônio, pelo menos em tese, se não for comprovado que houve um vício de consentimento ali, que ela foi enganada, por exemplo, aí nesse caso vocês têm essa vantagem. Vou ficando por aqui para não ficar longo, 16 minutos. É isso aí, vamos que vamos. Grande abraço.